Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo onde eu vou mostrar para vocês de forma rápida, prática e objetiva a melhor maneira para você resolver as tão temidas regras de três compostas, tá? Sem enrolação, vamos aqui direto ao ponto. Eu vou trazer um exemplo porque no exemplo é a melhor forma de eu mostrar para vocês como é que a gente resolve essa guerra aí. Vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu trago aqui, ó, esse exemplo que diz o seguinte: ó, em uma construção, 4 pedreiros levaram 18 dias para realizar a construção de um muro com 2 metros de altura. Caso houvesse 2 pedreiros a mais e a altura do muro fosse de 4 metros, quanto tempo esses pedreiros levariam? Eu acho que dá para a gente já reconhecer, né, no texto que é uma regra de 3, essa sonoridade é muito familiar e a gente já percebe que é uma questão de regra de 3. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, ó, você vai construir uma tabelinha como essa, ó, onde você coloca aí, ó, as grandezas envolvidas na questão, né? Você está vendo lá em cima, ó, 4 pedreiros, então, ó, quantidade de pedreiros. Depois ele fala, levam 18 dias, segunda grandeza, quantidade de dias, na construção de um muro com 2 metros de altura. Terceira grandeza, altura do muro. Então você vê que ele dá um episódio completo. 4 pedreiros, 18 dias e 2 metros de altura. Aí na segunda vez ele diz: caso houvesse 2 pedreiros a mais, então os pedreiros agora são 6, tá vendo aqui, ó, não é? Quantos dias eles levariam, X, para um muro de 4 metros de altura? Então se liga porque vai ser sempre assim. Ele vai dar uma rodada completa com todos os valores de todas as grandezas e na outra uma das grandezas vai estar faltando, que é a que ele pediu para você calcular, tá bem? Feito isso, gente, olha como é fácil. A gente vai montar uma proporção, que é uma igualdade entre razões. A gente vai isolar essa grandeza aqui, ó, que tem o x, e vai colocá-la aqui, ó, 18 está para x, assim como. E do outro lado, do lado direito, a gente vai deixar aqui, ó, o traço da fração, ó, para a quantidade de pedreiros vezes e aqui a altura do muro. Então vejam que no lado esquerdo a gente vai deixar sempre a grandeza que tem a incógnita, o x, o desconhecido, né? No outro lado, todas as outras grandezas se multiplicando, tá bem? E agora a gente vai para a parte mais importante, que é preencher o que eu chamo de esse esqueleto. Você entendeu que esse esqueleto você vai sempre montar em toda a regra 3, tá? E como é que eu vou trazer esses valores, ó, 4 e 6, aqui para esse primeiro traço de fração? É aí onde está o grande detalhe. A gente vai precisar comparar cada grandeza com a grandeza do x. Então, vamos começar comparando aqui, ó, quantidade de pedreiros e quantidade de dias. E aí, galera, presta atenção, porque nesse momento é onde a galera erra. Vê, você não precisa de botar setinha para cima, nem setinha para baixo, nem maisinho, nem menusinho. Esses métodos todos estão corretos, tá? Não tenho nada contra isso, está tudo certo. Mas não precisa. Você só precisa analisar quantidade de pedreiros e quantidade de dias para fazer o muro. Então pensa comigo. Se houver mais pedreiros, a gente precisa de menos dias para fazer o muro, não é? Ou, se você preferir, se houver menos pedreiros, você vai precisar de mais dias. A questão, então, não é se você pergunta quanto mais ou quanto menos, você pode perguntar do jeito que você quiser. O que você tem que estar ligado é na resposta da outra grandeza. Se eu tiver mais pedreiros, eu vou levar menos dias. Ou se eu tiver menos pedreiros, eu vou precisar de mais dias. Percebeu que elas estão em sentidos inversos? É porque a proporção é inversa. Quando uma vai para mais, a outra vai para menos. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. E o que é que isso tem a ver aí com o nosso cálculo? Ora, tem a ver que quando eu trouxer o 4 e o 6 para aqui, se a proporção for inversa, a gente vai aqui inverter os valores e botar o 6 em cima e o 4 embaixo, tá? E agora a gente vai para a próxima grandeza.
Agora a gente vai comparar essas duas, ó. Quantidade de dias e a altura do muro, tá? E aí, ó, vamos de novo. Você tá percebendo que eu tô cortando para mim aqui, que é para você não ficar olhando nos números, tá? Não importa, galera, se a altura do muro tá aumentando, se ela tá diminuindo, se era 2 passou para 4, se era 8 passou para 10, se era 10 passou para 5, não interessa. Essa é a evolução. O que importa é você pensar assim, ó, as grandezas que eu vou analisar são a altura do muro com a quantidade de dias para fazê-lo. Então, se tiver mais altura, se os muros forem mais altos, eu vou precisar de mais ou menos dias. Mais dias. Quanto mais altura, mais dias. Percebeu que agora elas estão no mesmo sentido? Se quiser perguntar com menos, não tem problema. Quanto menos altura tiver o muro, de menos dias eu preciso para fazê-lo. Não importa, a conclusão vai ser a mesma, elas estão no mesmo sentido. Por quê? Porque elas são grandezas diretamente proporcionais. E sendo assim, quando a gente trouxer aqui para o nosso cálculo, a gente vai trazer aqui o 2 e o 4 diretamente para cá. Não inverte porque a proporção foi direta. Pronto. E agora a gente vai somente fazer os cálculos aqui, tá? Eu vou simplificar aqui, ó. Dividir por 6 os dois lados, vai ficar 1 e 3, tá vendo? E aqui eu vou dividir por 2, vai ficar 1 e 2. E agora eu vou fazer o produto dos meios, ó, x vezes 1 vezes 1, ó, multiplicou aqui, vai dar x, igual 3 vezes 4 vezes 2. Produto dos extremos, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24, letra B de bola. Então é isso que você tem que fazer quando você estiver diante de uma regra de 3 composta. Compreenderam? Eu vou trazer outro exemplo aqui para a gente fixar um pouquinho mais, tá bem? Antes, porém, deixa eu te pedir um favor, é bem rápido. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí. Se você está gostando, deixa o seu like. Isso aí ajuda muito, gente, no nosso canal. E aí, quanto mais ele crescer, mais eu vou poder ajudar vocês aqui com conteúdos, tá bem? Então, vamos lá. Vamos fazer mais um aqui para você ficar bem craque nisso aí. Olha só a próxima. A quantidade de ração utilizada para alimentar 10 cachorros em um canil durante 15 dias é de 60 quilos. Caso cheguem mais 8 cachorros no canil, quantos dias 80% dessa ração duraria aproximadamente? Vamos lá de novo. Primeira coisa que você vai fazer, a tal da tabelinha. Ó. Tá vendo aí? Ó? Quantidade de cachorros, 10. Duração da ração, 15 dias. E a quantidade de ração, 60 quilos. Percebeu que ele deu todos os valores de todas as grandezas? Aí no segundo momento, uma fica faltando. Caso cheguem mais 8 cachorros no canil, então de 10 passaria para 18. Quantos dias, olha aí a incógnita X nos dias, né? Aqui, 80% dessa ração, aí tem que fazer a continha, 80% de 60 quilos, né? 6 vezes 8 aí vai dar 48, então seria 48 quilos, 80% de 60, tá? Se tiver dificuldade, para o vídeo, faz a continha aí, que você vai ver que 80% de 60 dá 48. Vamos lá. Feito isso, o que foi que a gente combinou? Pega a grandeza que tem o x, isola ela aqui, ó. 15 está para x, assim como, ó, quantidade de cachorros e quantidade de ração. E agora vamos comparar essas duas daqui, tá? Quantidade de cachorros com quantidade de, ou com duração da ração. É sempre todas as outras grandezas quando o x, tá? A do x fica na berlinda ali no lado esquerdo sozinha e todos vêm se comparar com ela. Então vamos lá, vamos comparar aí a quantidade de cachorros com a duração da ração. Não olha para os números, gente. Eu percebo que muito aluno erra, porque fica tomando essa decisão olhando para os valores. Se o valor é menor, ficou maior, se cresceu, se diminuiu. Não interessa isso. O que interessa é você pensar o seguinte, ó. Você vai analisar a quantidade de cachorros e a duração da ração. Então vamos pensar. Se houver mais cachorros no canil, a ração vai durar mais ou menos dias? Menos, claro. Quanto mais cachorro tiver, menos vai durar a ração, né? Imagina um monte de cachorro comendo a ração, vai acabar no instante. Então, quanto mais cachorros,
menos dura a ração. Ou se você quiser, como eu disse, quanto menos cachorros, mais vai durar a ração. Percebeu que não importa a forma como você pergunte, o que importa é que elas vão sempre nos sentidos inversos, tá? E aí o que é que a gente faz? Quando a gente for levar os valores, a gente inverte, ó. Bota aqui, ó. Bota o 18 para cima e bota o 10 para baixo, tá? E agora a gente vai comparar aqui, ó. Quantidade de ração com duração da ração, tá? Então, vamos deixar esse cálculo de lado e vamos pensar aqui. Se houver mais ração, a duração delas vai ser maior ou menor? Maior, claro. Quanto mais ração, mais vai durar a ração. Quanto menos ração houver, menos vai ser a duração da ração. Agora, a resposta foi no mesmo sentido. Por quê? Porque as grandezas são diretamente proporcionais. E aí o que é que a gente faz? A gente traz direto para cá, ó, tá? A gente pega aqui o 60 e traz direto para cá e pronto. Tá feito aí o nosso cálculo, tá? Agora é só a gente ir simplificando. A gente pode dividir aqui, ó, 60 por 10 vai dar 6, né? Vai dar 6 aqui, ó. Aí a gente pode dividir por 6 aqui, ó. Fica 1. Aqui fica 8, não é? Ó. Agora a gente pode dividir aqui, ó, por quanto? Por 2, né? Se dividir por 2 vai ficar 9. E aqui vai ficar 4, não é? O que mais? Pode dividir os dois lados por 3, ó. Aqui fica 3. Aqui por 3 fica 5, não é? E agora não dá mais para simplificar. Então, fazendo aqui o produto dos meios, a gente vai ter 3 vezes x. 3 vezes x é igual ao produto dos extremos, 5 vezes... Sim, aqui é vezes 1, né? Eu não botei porque era vezes 1. Então, 5 vezes 1, 5, vezes 4, 20. E daí o 3 passa dividindo. X é 20 dividido por 3, vai dar aproximadamente 6,7. Ele perguntou quanto duraria aproximadamente, com essas opções daí, aproximadamente 4 ou 6 dias, letra A, tá? Então tá aí de uma forma simples, objetiva, para você nunca mais errar a regra de 3 e nem se enganchar aí com essas setas para cima, seta para baixo, não precisa nada disso. É só você aprender a analisar as grandezas, beleza? Então, ó, se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, assina o sininho das notificações que eu volto a qualquer momento com mais conteúdos para vocês. Um grande abraço e até lá!